Olá, estamos de volta para mais uma aula de grego. A gente vai ver hoje o presente do indicativo ativo de eimi, que é eu sou ou eu estou. Então vamos lá olhar as formas que são eimi, ei, esti ou estim, esmen, este, eisim. E a tradução seria eu sou ou eu estou. Tu és ou estás, ele é ou está. Nós somos ou nós estamos. Vós sois ou estáis. E eles são ou eles estão. Ele também é usado como um verbo auxiliar. E que muitas vezes ele é oculto no texto. Ocorre muitas vezes, como no português. Qual o servo? Qual o quê? Qual é o servo? Qual o livro? Na verdade, eu estou querendo perguntar qual é o livro? Qual o livro? Ou seja, qual é o livro? No grego, você vai ver do mesmo jeito, tipo, tis rodulos, ou seja, quem é o servo? Ou ti estin to biblion, que aí no caso estin fica oculto de novo, fica somente ti to biblion. Ou qual o livro? E aí está implícito o é. Ou seja, o verbo auxiliar, o eimi, ele ocorre muitas vezes, como no português, escondido. Escondido. A gente tem que ter muito cuidado. E cuidado também, e é bom a gente prestar atenção, nesse ei, tu és, ei, que é também igualzinho a si. Então, essa conjugação aí, ei, da mesma forma se escreve si. Se o significado não for claro pelo contexto, você vai ter que notar que existe um acento diferencial, que é um tio ou um circunflexo, sobre o iota. Então, ei, si, sem nada, é o si. Se por acaso ele tiver, passa a ser o verbo tu és. E com isso a gente vai examinar um texto que mostra isso claramente, daqui a pouquinho. Porque a gente vai ver primeiro aqui as preposições, depois a gente volta para esse aí. Existem preposições que são palavrinhas, como o nome já está dizendo, preposições, prepostas, colocadas antes, colocada na frente de um substantivo. Essas pequenas palavrinhas ajudam muito na frase, mas ela cobra uma boa recompensa por essa ajuda. Elas são exigentes, ou seja, elas requerem que o seu substantivo se coloque na forma por ela exigida. Lembre que nós temos o primeiro caso, que é o nominativo no substantivo, o segundo caso, que é o genitivo, o terceiro caso, que é o dativo, e temos o quarto caso, que é o acusativo. Então, veja bem como é que funcionam essas preposições. Por enquanto, a gente vai trabalhar com 5. Então, eu vou fazer um círculo aqui, e vou começar com essa preposição que é en, que é dentro, em, é dentro. Então, veja só, ela requer sempre o caso 3, sempre vai pedir um dativo. Então, olha um exemplo disso. En to potamo, ou seja, dentro do rio, dentro do rio. Olha a outra preposição. Agora a gente vai começar com as que ficam em volta, traçando esse círculo. Primeiro eu vou em direção, para, pros, que exige um acusativo, sempre vai exigir um acusativo, que é o quarto caso. Então, olhe bem. Para, pros, ton, potamon. Então, seria para o rio, Então, eu estou indo para onde? Eu estou indo para o rio, então eu vou usar o pros, ton, potamon. Aí depois tem outro que é mais pertinho aqui, que é o és. Então, o és já seria o quê? Seria o seguinte,
Primeiro ele exige também um acusativo, e ele é para, mas quando ele já está entrando no círculo, eu digo que ele é para dentro, Então é eis ton potamon, ou seja, para dentro do rio. E vai acontecer agora com as outras duas, que é saindo. Todas as duas que estão saindo pedem um genitivo. Então veja que as duas que estão entrando pedem um acusativo. A que está dentro, que é o en, pede um dativo, e as duas que estão saindo pedem um genitivo, que está saindo de algum lugar. Então, ek é para fora de. Ek tu potamu, ou seja, para fora do rio, ou saindo do rio. E apó, que é partindo já, deixando o local, partindo do rio. Então, apó tu potamu. Só para você anotar, anote aí, ó, o prós aparece 696 vezes no Novo Testamento, eis aparece 1753 vezes, en 2713, ek 915 e o apó 645 vezes. Depois a gente vai ver aquele caso. Olha um caso aqui para você já fazer aí, o estudo de caso para casa. Quando Jesus entrava em Jericó, quando Jesus saía de Jericó, lembra daquele texto polêmico? Olha lá e vê qual dessas preposições você vai achar. Se é prós, se é apó, veja lá direitinho e depois a gente vai poder dar uma estudada. Voltando para o nosso texto lá de cima, lembra do ei? Ei significa o quê? Se ou ei significa tu és. Então veja agora um texto que complica, mas é fácil. Mateus 4:3. Se tu és o Filho de Deus, então está lá escrito em grego, ei hios ei tu teu. Ou seja, se tu és Filho de Deus. Então veja só, ei hios ei tu teu. Se tu és o Filho de Deus, então veja como é claro. A gente vai aprender depois, e não vai se aprofundar nesse texto agora, porque você vai aprender depois que esse ei tem duas palavrinhas para si em grego, uma que afirma, outra que duvida. Uma diz, se por acaso você é, se você realmente é, e outra que afirma que é essa aí. Então, esse se aí, o ei, está dizendo, se tu és, mas eu estou afirmando, ou seja, por que, seria a tradução melhor, porque tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Então, veja como é importante, mais uma vez, conhecermos a língua no original, para não termos o problema de irmos para uma tradução e pensarmos aqui, por exemplo, tu és filho, tu és de Deus, e aí confundir a cabeça e deixar você numa situação mais complicada. Até a nossa próxima aula, onde a gente vai poder ter mais algumas explicações sobre isso.